Então, rapidinho aqui sobre a estrutura do Photoshop. Aqui em cima é a barra de menus, com vários submenus. Aqui as funções, elas estão, a maioria desativada porque não tem nenhum arquivo aberto, né? Essa nossa versão aqui, ela está abrindo sem a tela de boas-vindas. Não sei se só uma configuração, é porque ela é uma versão para acadêmica, né? Versão acadêmica. Eu não sei se eu não mexi aqui para ver se ela tá, se a tela de boas-vindas está desativada. Até vou olhar aqui rapidinho. Preferências, geral. Não, aqui também não. Se vocês virem alguma coisa, me falem. Não. Bom, perder tempo com isso não. Aqui em cima então a barra de menus, como eu falei. Abaixo dela a barra de propriedades, que é a barra onde ela vai mudando de acordo com a ferramenta que está usando. Do lado direito aqui tem as janelas de encaixe, onde aparecem algumas funções que são mais utilizadas, né? Principalmente aqui o navegador e o histograma que fica logo do lado. Aqui a parte de configuração de cores, mais abaixo alguns ajustes, né? Alguns atalhos para ajustes, e aqui no finalzinho tem a janela das camadas. Essa é a janela onde a gente organiza a sequência dos elementos que vão compor o arquivo, né? Do lado esquerdo tem a barra de ferramentas com várias subferramentas aqui, né? Quando você clica e segura um pouco, boa tarde, certo? E então a gente vai ver aqui aos poucos cada uma delas. Aqui entre a área de trabalho e a janela de encaixe tem essa barra onde tem, logo aqui em cima tem o histórico. Esse histórico aparece de cada etapa que você executou alguma atividade, tá? É por ele que você também pode desfazer essas etapas. Se você quiser desfazer 10 etapas de uma vez, você vem aqui no histórico e clica do ponto onde você quer que volte, né? Você quer que volte para um determinado ponto, você tem 10 etapas, então, eu quero voltar 5, então clica na quinta etapa, que as outras 5 elas vão ser desfeitas. Então esse histórico ajuda também vocês a desfazerem qualquer tipo de ação. É o Ctrl Z, tá? O Ctrl Z no Photoshop, nessa versão, é um pouco diferente, que para você voltar várias vezes no Corel, você faz Ctrl V seguidas vezes, Ctrl Z seguidas vezes. Nesse Photoshop aqui, o Ctrl Z só funciona uma vez. Para você voltar outras vezes, é Ctrl Alt Z. Aí você pode voltar quantas vezes estiver no histórico, tá? Só para deixar essa observação que é um pouco diferente do Corel. Tá, eu deixei lá no Classroom essas imagens aqui para vocês, ó. E eu quero que vocês abaixem e essa do Angry, pode baixar todas, mas agora a gente vai usar o Angry Bird aqui, tá bom? Então eu vou trazer para cá. Eu vou clicar na pasta onde vocês colocarem o Angry Bird. Vocês podem abrir ali o Explorer, né? Ó, eu abri aqui o Explorer. E aí você pode clicar na foto, na imagem, e jogar para a área de trabalho do Photoshop, tá? Desde que esteja aparecendo, ó. Se você abre o Explorer e ele ocupa toda a tela, não vai aparecer o Photoshop. Aí você vem aqui, diminui a janela, né? Aqui do ladinho, nesse quadrado. E aí você vai ter a possibilidade de clicar e arrastar para dentro do Photoshop o arquivo. É só clicar e arrastar para cá que ele vem. Ah, mas aí eu prefiro abrir. Então você vai vir em File, Open. Aí vai procurar lá onde você colocou a imagem. E aí clica 2 vezes na imagem que ela abre. Mas eu mostrei um caminho mais curto, que é só você clicar e arrastar para lá. Ok? Então aqui nós temos do lado direito, embaixo, a camada Layer, né? A camada não, a área de layers, a área de camadas. Em português, layer é camada.
Então aqui a princípio tem a camada do Angry Bird. Quando eu arrastei para cá, ela veio como layer 0, tá? Deixa eu desfazer aqui. Agora eu abrindo Open, aí eu vou abrir, por exemplo, o mesmo. Não, já está aberto, eu não vai abrir não. Eu vou abrir um outro arquivo aqui, eu quero ver se tem uma diferença. Vou abrir com o Yodazinho. Quando eu abrir pelo Open, pelo Open veio como background. Tá? Então eu vou fechar de novo o Yoda, o mini Yoda, e vou jogar ele para cá para ver se ele vem diferente. Sai daí cortando. Cadê? Imagem. Agora eu vou jogar ele para cá. Aí ele veio para cima do Angry Bird. Eu não quero, fiz errado. Eu quero ver se ele... Mas não faço isso não, só quero testar, tá? Pera aí. Deixa eu fechar o Angry Bird. Eu quero testar se vem diferente, que eu nunca testei isso. Aqui ele veio com background. Agora eu vou jogar ele pra cá. Não veio, vou jogar de novo. Não veio. Ah. Não, ele veio como background. É o tipo de arquivo que é diferente. Então não tem nada a ver não, só o tipo. Então vamos lá. Volta pro Angry Bird. Cadê você? Tá aqui. Então vamos lá, navegando no Photoshop. A gente rolando a bolinha do mouse com essa imagem que ela tá totalmente visível, não acontece nada, só rolando. Tá? Mas se você segurar o Alt e rolar a bolinha para frente e para trás do mouse, você vai fazer o zoom out e zoom in, tá? Então tem que apertar no Alt para que funcione. Se você tiver com a imagem ampliada, assim, né, maior, ela está maior do que a área de trabalho, e você rolar a bolinha, aí sim ela vai para cima e para baixo, ok? Não precisa, sem apertar o Alt e a imagem ampliada, ela vai para cima e para baixo. Se você quiser mexer a imagem para um lado e para o outro, você aperta na barra espaço e aí aparece a mãozinha para você mexer para um lado e para o outro, ok? No meu Photoshop está ativado o Navigator. De você está ativado aqui o Navigator? Do lado direito aqui, ó. Esse aqui, ó, pequenininho, essa miniatura. Está ativado aí? Não? Então ativa aqui, ó, Window, menu Window, Navigator. Aí vai aparecer, e deve aparecer assim para vocês, ó. Assim, ó. Aí você pode trazer ele para cá. Porque aqui ele também ajuda você a navegar arrastando o retângulo vermelho para um lado e para o outro, ou mexendo aqui na abinha, ó, a aba que tem aqui embaixo, você aumenta ou diminui, que é uma maneira de você também ter uma navegação facilitada. Aqui do lado esquerdo tem um botão do lado que é o Hand Tool, que é ativado pela letra H. Que você pode, é a mesma coisa que eu apertar a tecla espaço, mas a diferença é que aqui em cima fica habilitado 4 botões, ficam habilitados. Aqui é do Actual Pixels, tá? Que ele deixa a imagem em 100%. Aqui é Fit Screen, que ele encaixa a imagem na tela. Aqui é Fill Screen, que ele encaixa na largura. E aqui o Print Size, que ele bota no tamanho de impressão, que ele chama, que é o Print Size. Actual Pixels, ele fica 100%. Então clicando nesse botão aqui, ou apertando no H, você tem essas ferramentas de ajuste da imagem no tamanho dela, com relação a encaixe, alguma coisa assim. Tá? Aqui também tem barra de rolagem na horizontal. E tem barra de rolagem vertical, mais uma possibilidade de navegação. Nós temos algumas ferramentas de seleção aqui, ó. Tem uma série de ferramentas de seleção. Tá vendo? Nessa parte aqui, nesse início. Essa primeira, ela é ferramenta de seleção retangular. Aqui nessa lista tem a Rectangular Marquee Tool,
Rectangular Mark II, que é ativado pela letra M. Tem a Elliptical Mark II, que eu acho que você clicando repetidamente a letra M, ela vai alternar. Não alternou nada, só aparece uma. Então tu clica aqui e escolhe forma elíptica ou forma retangular. Para você, aqui eu criei duas formas, porque ali em cima tá ativado o Edit to Selection. Se tivesse só aqui o New Selection ativado, você fazia uma máscara, quando você fizesse a outra máscara, a anterior some. Mas se você quiser adicionar várias máscaras, a gente tem que clicar em Edit Selection. E aí aquela que está lá, quando eu criar mais uma, vai somar. Oi. O zoom? Para ver a ferramenta? Tá bom. Aqui, ó. Sim, você pode ativar pelo Shift e pelo Alt, que era a próxima coisa que eu ia falar. Tá dando spoiler. Tá vexada, como diz o outro. Então aqui, ó, nós estamos nessa ferramenta aqui da Ellipse, que você abre, tem as outras, Rectangular, e aqui em cima você ou cria uma nova, ou você adiciona várias seleções, ou você subtrai aqui nesse botão, ou você faz uma interseção, tá? Deixa eu tirar aqui porque fica a placa de vídeo não aguenta. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Edit Selection e eu vou fazer uma elipse e depois eu quero adicionar um retângulo, aí eu venho aqui e adiciono o retângulo, né? Eles vão somar, mas se eu quiser subtrair um pedaço, vou lá em cima e clico no Subtract. Ou então você pode utilizar o Shift para adicionar, a tecla Shift, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar em New Selection, tá? New Selection lá em cima. Tá vendo que o cursor tá como uma cruz, né? Vou ampliar. O cursor tá igual uma cruz. Se eu apertar no Shift, ele aparece um sinal de mais. Se eu apertar no Alt, tá passando para me tirar. Peraí. Ih, tirei. Volta. Se eu apertar no Alt, ele fica menos, ó, ele fica sinal de menos. Aí eu não preciso ficar clicando em Edit Selection ou Subtract. Eu posso apertar e utilizar Shift e Alt para poder alternar entre adição e subtração. Então aqui, por exemplo, eu posso apertar no Alt e vou subtrair esse pedaço aqui, ó, ou esse outro aqui, tá? E esse recurso funciona em todas as ferramentas de seleção, inclusive essas daqui, ó, o Lasso Tool, Polygonal, Magnetic, que fica logo abaixo da Rectangular e Elliptical. Aqui, tanto a Retangular como a Elliptical, se você quiser criar máscaras redondas ou totalmente quadradas, você usa Alt e Shift. Para eu tirar essa seleção, para eu apagar ela, não tem um botão lá em cima. Tá vendo como não tem botão para deletar? Você pode apertar em Ctrl D que a seleção some. Tudo que está selecionado some. Não, tudo está selecionado, não. Todas as seleções somem. Ctrl D. Ou então você pode vir aqui, ó, tem uma seleção aqui, aí eu clico fora quando estiver selecionado ali em cima New Selection, aquela opçãozinha, a primeira lá. Tá, aí eu quero criar um quadrado, uma seleção quadrada. Aí eu vou apertar na tecla Shift. Apertando Shift e puxando a seleção, você tem um quadrado perfeito. E se eu quiser criar uma seleção quadrada a partir do centro, você aperta Shift e Alt. A partir do centro é onde eu clicar, é o centro. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na elipse, né, Elliptical. Aí eu venho aqui no centro do olho do bicho aqui e vou criar uma elipse a partir do centro. Eu apertei no lugar errado. Ctrl Z. Aí eu vou vir aqui Alt. Não, primeiro eu clico
aperto no Alt e aí eu crio uma elipse a partir do centro, tá vendo? Por que tem que primeiro clicar? Porque se eu apertar primeiro Alt, a ferramenta ela vai mudar para Subtract. Então primeiro você clica onde seria o centro, cliquei, apertei no Alt, aí eu começo a fazer a elipse, tá? E se for um círculo, você clica onde é onde é o centro. Primeiro clica, aperta no Alt e aperta no Shift, que aí você cria um círculo perfeito a partir do centro. Não está perfeito aí, porque a imagem está um pouco distorcida por causa da resolução do Datashow. Mas confia, é um círculo. Tá? Aí eu não quero tirar essa seleção daí. Ctrl D, tira a seleção. Então até agora eu estou mostrando para vocês ferramentas de seleção que são feitas com figuras geométricas. Agora, essas duas aqui, ó, elas são seleções de figuras geométricas, mas são usadas para... Antigamente os sites eles eram todos recortados e depois eles iam carregando por pedaço. Hoje isso está até em desuso, essa ferramenta. Então não precisa nem mostrar para vocês, porque a programação dos sites é feita de outra maneira. Aqui na Lasso, vou ampliar para a colega ver, a Lasso Tool, que dentro tem essas outras 3 ferramentas, são ferramentas em que você consegue fazer formas diferenciadas, você controla ali aquela forma baseado na figura que você está usando, que você tá querendo selecionar, né, aquela área. Então eu vou começar pela Lasso Tool. A Lasso Tool, ela é uma ferramenta manual, tá? Que você clica e vai arrastando, e aí onde você passa, vai ficar marcado a área de seleção. Então repare que eu precisamente estou selecionando tudo aqui perfeito, e aí quando eu chego aqui no final, não preciso nem encostar lá onde eu iniciei, basta eu largar que a seleção fecha automaticamente. Então repare como ficou perfeito, né? Ó, direitinho. Então aí basta eu editar essa área selecionada, ou então eu recorto, ou eu mudo ali a cor, só naquela área. Então a seleção serve para você editar aquilo que foi selecionado. Se você quiser editar a imagem completa, aí você não precisa selecionar nada, basta começar a mexer na imagem. Mas a seleção da área você vai editar especificamente aquilo que está selecionado. Aí fica aquela pergunta, né, que vocês devem estar pensando, mas só dá para fazer manual? Não, dá para fazer automaticamente. Tem ferramentas que o Photoshop ajuda automaticamente a escolher uma determinada área. Mas antes de mostrar as ferramentas, eu vou dizer para vocês o seguinte: dá para você mexer para um lado e para o outro a seleção, ó. Eu cliquei, ó, tô aqui no meio dela, ó. Eu clico e arrasto para onde eu quiser aquela seleção, tá? É possível você mexer, arrastar para onde você quer. Aí tá, não ficou legal não isso aqui, então o que eu vou fazer? Agora eu vou escolher uma outra ferramenta que possa me ajudar melhor. Então eu vou apagar aqui, Ctrl D, e vou escolher a próxima, que é essa aqui, Polygonal Lasso Tool, que não está dizendo que você faz laço utilizando linhas retas, né, fazendo polígonos. Então aqui, ó, eu clico, aí um clique só vai ancorar o início da reta. O próximo clique já forma a outra, já é o outro ponto de ancoramento, ou de ancoragem, tanto faz. Agora só tem um detalhe, eu não consigo fazer áreas arredondadas, eu só consigo fazer áreas retas, ou seja, para essa figura não serve. Só se eu fosse selecionar o fundo aqui, que ele tem linhas retas, né? Mas para fechar aqui essa seleção, eu dou 2 cliques e aí a seleção fecha com o ponto de início, tá? A próxima ferramenta de laço é a laço magnético, a Magnetic Lasso Tool. Essa sim, você clica uma vez e aí você vai passando aonde você acha que é, né, a interseção
da figura com o fundo, o limite entre figura e fundo, tá? É obviamente que existe algumas limitações dessa ferramenta, mas ela tenta ser o mais preciso possível, ó. Não precisa clicar e arrastar não, basta clicar uma vez e você vai passando o cursor na área aonde pode ser, né, onde o próprio Photoshop vai interpretar que é o limite entre a figura e o fundo. Olha só, tem algumas partes que não ficaram boas. Eu vou encerrar aqui com 2 cliques, porque não vou fazer tudo que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Repare como aqui ficou, não pegou, né? Então o que eu vou fazer? Essa área aqui eu preciso retirar da seleção, porque é fundo. Então eu vou usar uma outra ferramenta. Como é reto aqui, eu posso usar, por exemplo, a ferramenta de Polygonal Lasso Tool. Então eu clico aqui. Agora só que eu tenho que botar em menos, tá? Eu cliquei no Alt, aí eu clico aqui, venho até o final, onde eu acho que é o limite, dou 2 cliques aqui e aí eu clico fora. Aí eu clico 2 vezes e ele retirou aquela parte que tinha sido selecionada. Eu usei a Lasso Tool, nesse caso, a Polygonal Lasso Tool, para retirar esse pedacinho que eu não queria. Aí aqui, da mesma forma, eu posso acrescentar, ó. Clico aqui, clico depois, eu estou com a Polygonal. Agora, para acrescentar, lá em cima tem que estar habilitado, Add to Selection. Aí eu clico aqui, e aí eu dou 2 cliques que ele vai adicionar aquilo que não estava selecionado. Da mesma maneira, eu posso escolher a Lasso Tool. A Lasso Tool eu posso usar para fazer essa curva aqui, ó. Então eu vou clicar no Alt para ficar menos. Aí eu venho, clico e arrasto para retirar esse pedaço que foi selecionado. Aí chegou aqui fora, basta tirar o clique que ele já fecha a seleção. Tem mais exemplo aqui, ó. Vou aproximar. Tá? Aí eu venho aqui, clico no Alt. Aí eu venho arrastando aqui o laço, ó. Faço a curva. E aí quando chego aqui fora, basta soltar o clique que ele já retira. Aí aqui ficou ruim, aí eu venho aqui com o Shift, vou acrescentar esse pedaço que eu acabei tirando por engano. Chega aqui, eu posso soltar, aí ele acrescentou. E aí você vai fazendo esse ajuste na ferramenta de seleção, tá? Mas pra quê, né? Pra que tudo isso? Que é pra você escolher a área que você vai querer editar. Aí a próxima ferramenta é essa aqui, ó, a Magic Wand Tool, que fica abaixo do laço. Eu vou primeiro começar pela Magic, que ela é uma ferramenta bem interessante de seleção também. Então eu vou completar a seleção desse Angry Bird usando o Magic, a varinha, ó. Onde eu clico, ele vai acrescentando as cores que são parecidas ou iguais. Tá? Aqui eu tô com a opção Add to Selection, tá vendo? Então eu vou clicando e ela vai adicionando. A tolerância aqui tá 20. Se você aumentar para 50, por exemplo, lá em cima, eu vou aumentar a sensibilidade do Photoshop de encontrar cores do mesmo, parecidas com essa que estou clicando. Tá vendo? Aí aqui tem essa parte que não foi selecionada, ó. Eu posso chegar aqui e ficar clicando até selecionar tudo. Só que aí dá um pouco de trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar aqui no botão errado. Aí eu vou aqui na próxima ferramenta, que é Quick Selection. E aí eu posso ir passando aqui como se fosse um pincel, que ela vai selecionar tudo isso aqui que eu não tinha selecionado antes, e o que for parecido. Essa Quick Selection, ela é uma ferramenta muito interessante, porque o próprio Photoshop vai entendendo que você quer selecionar uma área parecida. Aí olha só, eu vou tirar a seleção e vou continuar com a Quick Selection, tá vendo?
ela tá aqui, ó, tá marcada, Quick Selection. Aí eu vou clicar aqui no vermelho, ó, e vou arrastando. O que for parecido com o vermelho, ele vai, ó, aí já pegou eu passei mais um pouquinho, ele entendeu que eu quero pegar uma parte grande de vermelho. Agora eu vou pro preto, aí ele entendeu que eu quero pegar essa parte de preto aí e pegou ali fora também. Continuo indo pro preto aqui. Eu tô pincelando, né? Tô segurando o clique. Aí eu tô chegando no amarelo. Toda parte que eu passar, ele vai entender que eu quero aquela cor e o que for próximo a ela. Até chegar aqui, ó, no final, ele pegou e selecionou todo o Angry Bird, eu fazendo essa pincelada com o Quick Selection Tool, tá? Aí eu reparo se tem alguma coisa, alguma parte aqui que foi selecionada errada. Tem bem aqui, ó. Aí eu de novo posso vir aqui com o Lasso Tool, aperto no Alt e retiro essa parte aqui com a Lasso Tool, ó. Um pouquinho dessa aqui também. Para retirar eu aperto no Alt, tá? Toda vez que eu apertar no Alt, eu sempre vou retirar a seleção. Quando eu apertar no Shift, eu vou acrescentar uma seleção. Aqui também tem, vou apertar no Alt, aí eu vou acrescentar. Aqui no cantinho também. Aí faço essa seleção do Angry Bird aí para ficar direitinho, para a gente, a partir dessa seleção, fazer um outro processo. Já selecionaram? Não? Sim? Ainda não? Se quiserem que eu refaça alguma coisa, mostre de novo como é que faz, é só falar. Temos a tarde toda.
Tô operando. Já? Pronto. Alguém tá faltando? Só para selecionar. Aí aqui em cima eu vou clicar aqui na ferramenta de laço só para habilitar esse botão aqui, Refine Edge. Refine Edge. Esse Refine é onde você procura melhorar a seleção, acrescentando, assim, fazendo com que ela entre um pouquinho mais ou saia um pouquinho, dependendo do resultado, né? Então, assim, aqui a gente pode melhorar, aumentar o raio da seleção. Nesse caso aqui não faz tanta diferença, por quê? Porque o contraste do objeto com fundo é grande, então não tem problema. Não vai, aqui, mas se eu mexer aqui no Smooth, por exemplo, aqui o Smooth não está fazendo efeito, mas o Feeder sim, ó, aqui ele faz uma transição entre a figura e o fundo, ele dá uma esfumaçada entre a figura e o fundo. Quando é uma imagem que tem pouco contraste, aí essas funções funcionam melhor, que é na próxima imagem que a gente vai trabalhar, tá? Aqui é o momento onde eu posso fazer um refinamento na minha seleção. Aí o contraste ajuda muito na hora de definir melhor o que é figura e o que é fundo. Então aumentei aqui para 21. Então é só clicar no OK, que ela já está refinada. E aí, para você retirar esse objeto ali em cima, ó, Refine Edge, aqui, ó, tem que estar uma ferramenta de seleção tem que estar ativada. Então eu ativei aqui a laço e lá em cima no menu tem o botão Refine Edge na barra de propriedades. Depois eu mostro de novo como é que faz no outro desenho, que lá ele ajuda a definir melhor o contorno. E aí a gente, com essa seleção aqui, é possível editar essa imagem, só o que está selecionado, e é possível também remover essa parte do fundo. Então existem algumas maneiras de você remover essa imagem, deixar sem fundo nenhum, ficar só essa imagem.
Então a primeira delas é você fazer o básico, é Ctrl C, Ctrl V, que aí você remove, ó. Eu removi do lado direito aqui, eu colei e depois eu copiei e depois eu colei. E quando eu colei, ela veio para cá, ó. Ela veio como layer 1. Ela sobrepôs essa figura original. Então essa é uma maneira que você pode fazer retirar, e aí eu posso chegar aqui, clicar nessa layer e deletar. Então fazendo isso, eu vou ter só a imagem que eu copiei e colei. A outra maneira, eu vou desfazer, está selecionado aqui, né? Então eu posso vir aqui, ó, aqui embaixo, vou ampliar, reparem, vem aqui, esse retângulo com uma bolinha no meio, você vai criar uma camada de máscara a partir dessa seleção. Aí ela permanece com a imagem original, mas ela deixa em evidência a máscara, tá? Aquilo que foi selecionado, tá? Para que isso? Aqui, caso lá na frente eu queira fazer uma modificação, eu não perco o fundo da imagem, esse fundo original. Aí se eu quiser, por exemplo, poxa, por que eu não deixei a marca do jogo, né, que está na imagem original? A marca está aqui, ó. É isso aqui. A marca não, esse é o símbolo da marca, não é esse aqui? Vocês que são expertos em Angry Bird, em jogos eletrônicos. Isso aqui, ó, esse símbolo aqui, a pessoa, por que eu não deixei o símbolo? Aí lá tu vai ter que resgatar a imagem, aí fazer de novo esse recorte. Aí nesse caso, você clicando aqui nessa função embaixo, Add Layer Mask, você depois pode fazer uma reedição caso seja necessário, ok? Aí aqui, essa imagem, ela está com fundo transparente. Lembre-se que quando aparece esse padrão de quadradinhos brancos e cinza, significa que tudo que está em branco e cinza aqui é transparente, tá? Então aqui eu posso colocar qualquer imagem que por baixo desse Angry Bird que vai aparecer direitinho o recorte ali. Então é o princípio básico da montagem de dois elementos numa mesma imagem. Então eu posso, por exemplo, lá eu deixei para vocês no Classroom, deixei essa praia Mambo Beach aqui. Faça um download dessa praia, que a gente vai jogar ela para cá. Vou jogar assim, ó. De novo, eu abri o Explorer, ele está pequeno. Aí eu vou clicar no Mambo Beach e vou jogar ele na cara do Angry Bird. Então ficou sobrepondo o Angry Bird. Só que eu não quero que fique em cima, eu quero que fique embaixo. Então agora eu vou vir aqui, ó. Quando eu coloquei a praia, ela veio para cá. Ela virou uma camada Mambo Beach acima da camada do Angry Bird. Então se eu quero colocar o Mambo Beach atrás, então eu vou clicar nessa camada e vou jogar ela para baixo. Clica e arrasta, mas tem que ser sem zoom, senão não funciona. Clica. Desculpa, pessoal. Primeiro, quando eu joguei ela para aí, eu tenho que ir lá em cima e ativar esse check aqui, ó. Commit Transform, que é o mesmo que o Enter. Aí sim eu posso clicar na Mambo Beach, na camada aqui da Mambo Beach, e jogar ela para baixo. Toda vez eu esqueço. Quando eu jogo para aí, eu tenho que dar um Enter para poder ela habilitar que eu mexa na camada. É claro que eu podia antes ter aumentado ela e editado, deixado ela melhor ali no fundo para poder ficar proporcional ao Angry Bird. Mas eu preferi botar ela primeiro lá para baixo. E aí sim eu vou clicar aqui na ferramenta lá em cima, na ferramenta Move Tool, a primeira lá em cima da barra de ferramentas, tá? Aqui não é aqui na barra de propriedades, não, é na barra de ferramentas. Aí aparece para mim as abas de edição, desde que esteja aqui em cima, ó. Eu não sei como é que tá para vocês, mas tem que estar, só aparece aqui essas abazinhas de edição
se tiver selecionado Show Transform Controls. Transform Controls. Se não tiver habilitado, ó, ela não vai aparecer as abinhas, você não vai conseguir editar puxando por lá. Então tem que estar Show Transform Controls. Então aí eu posso vir aqui, clicar no cantinho e mexer. Se eu quiser aumentar o tamanho proporcional, eu tenho que apertar no Shift, tá? Para poder ele aumentar proporcionalmente. Então eu vou aumentando aqui para deixar preencher o espaço maior aqui da parte de trás do Angry Bird. Poderia ter sido feito ao contrário, por exemplo. Primeiro eu colocar a praia e colocar o Angry Bird em cima, né? É uma opção. Eu posso ajeitar aqui no Image e Image Size. Só que eu tenho que habilitar. Aqui, habilitei, Image Size. Aí eu aumento a largura. Botar 5.000. Não deu certo, foi proporcional. Oi? Como é que seleciona todo o Angry Bird? Porque a gente não conseguiu selecionar todo o passarinho. Não consigo selecionar o quê? Toda a imagem do pássaro. Como é que qual é a ferramenta? Tipo, a gente conseguiu selecionar tudo preto e branco. Ficou preto e branco, não ficou colorido. Ficou preto e branco? O que vocês fizeram? Onde foi que vocês pararam? Peraí. Pararam aqui, foi? Aonde conseguiu selecionar a imagem do pássaro, ele ficou preto e branco. Ficou preto e branco. Quando você foi pro satélite, aí... Deixa eu ver, peraí. Quando você foi pro Refine Edge, Refine Edge. a gente foi certinho. Vocês fizeram o Refine Edge aqui. Sim, aí quando a gente abriu, ele tava preto e branco. Que estranho. Peraí. Então tem que estar selecionando a imagem. Ferramenta de seleção. Vou selecionar de novo aqui o bicho. Selecionei. Aí Refine Edge. O que vocês fizeram? Peraí, dá zoom aí no pedal. Eu só mexi aqui no contraste. Mais nada. Tava colorido, não? Mexeram aqui. Na verdade, nem tava aparecendo as opções aí. Não tá aparecendo o que? Isso aqui? Apareceu, mas tava aparecendo as opções. Eu só mexi aqui no Smooth, mas não aconteceu nada, porque não faz diferença. Agora eu mexi no contraste. Aí sim, fez uma diferença. Aí eu cliquei no OK. E aí ele ficou com fundo transparente, só isso. Agora faz assim, ó. Clica aqui no histórico. Aqui, ó, no cantinho. A gente fez tudo, agora a gente vai selecionar de novo pra ver se... Mas desfizeram tudinho. A gente vai resolver de novo. Tá, então faz aí, seleciona com a ferramenta melhor para selecionar é essa aqui, o Quick Selection Tool. Esse Refine, pessoal, que eu mostrei lá, ele é uma opcional, tá? Não precisa você fazer ele toda vez, é só se você quiser. Se você estiver bem selecionado, não tem problema, você pode vir simplesmente continuar trabalhando, sem precisar ir para o Refine. Mas ele aqui, se mexer só aqui nessa parte, não vai mudar, não vai ficar preto e branco. Pelo menos não deveria. Apertei um monte de coisa aqui e continua normal.
Acho que sem querer deve ter clicado em algum lugar aí que deu capim na palheta. Bom, agora a gente vai fazer essa montagem de uma figura no fundo, mas não nessa. Essa aqui a gente usou para selecionar. A gente vai continuar selecionando, mas com outra imagem. Eu vou fechar essa do Angry Bird, não precisa nem salvar, que aqui é só para a gente testar. E aí eu quero que vocês abram agora, primeiro a do Yoda, Mestre Yoda, que eu botei também lá no Classroom, e depois por cima dele coloquem o pequeno Yoda. Pode jogar para lá em cima, que eles vão ficar sobrepostos, ó. É só arrastar do Explorer para cima do fundo. Ou se quiser abrir lá no File, Open, mas primeiro abre do Yoda. Se bem que se abrir primeiro o pequenininho, depois é só mudar a camada de posição, né? A ordem aí não vai dar problema não, porque a gente depois pode mexer na sequência das camadas, a ordem das camadas. Já conseguiram botar as duas na mesma cena? Então aqui no Iodinha, né, tem que fazer o check aqui em cima, tá? Ou então apertar no Enter para poder ele habilitar que a gente faça a edição na imagem. Eu vou dar um zoom no Iodinha, tá? Então aqui nós temos algumas situações de que a figura ela pode se confundir com o fundo, principalmente aqui nessa parte, que a roupa dele tem a cor parecida com o fundo. Nas outras partes, a gente já consegue um contraste melhor, tá vendo aqui, certo? Então, assim, não vai ser difícil do Photoshop entender o que é figura, o que é fundo. Só aqui é que a gente vai ter que ter um pouco de cuidado, que é onde talvez tenha que se fazer um trabalho manual de seleção, ok? Então aqui, qual a ferramenta que vocês acham que a gente pode usar para conseguir selecionar o Iodinha, para retirar ele do fundo? Pela experiência que vocês têm agora de seleção no Photoshop, agora que vocês são Masters of the Universe no Photoshop, de seleção pelo menos, né? Nossa. Tem a opção do laço. É uma ferramenta, tem a Lasso Tool, a Polygon e a Magnetic. A manual, ela dá um pouco mais de trabalho, mas também pode ser, se você tiver, por exemplo, uma mesa digitalizadora, facilita muito. Trouxeram de vocês? Não, né? Compraram não, né? Sim. Pô, custava nada, né? Pô, baratinho, R$1.000. Bom, já que não temos, vamos optar por uma ferramenta mais automática, né? Então pode ser, por exemplo, a Magnetic, ok? Mas também pode ser que a Quick Selection funcione. Aí é uma questão de a gente experimentar uma ou outra, entendeu? O que vai definir se vai funcionar ou não é, por exemplo, eu vi aqui numa área que tem um contraste maior e vai passando aqui. Aí quando eu solto a ferramenta, né, ele me deu aqui uma seleção que ficou faltando um pouquinho lá fora, né? Então pode ser uma opção. Eu posso vir aqui tentar de novo para ver se ele consegue pegar mais lá fora. Daí eu vou fazendo, né? À medida que eu for fazendo, o Photoshop vai tentando selecionar essa figura a partir da inteligência artificial do software, né? Vai que ele consegue, à medida que eu vou adicionando mais seleções, ele vai aprimorando
essa nossa seleção, né? Lá em cima eu deixei selecionado o Auto Enhance, que é o auto aprimoramento. Então, se vocês não tiverem com isso selecionado lá em cima, selecionem para ver se fica melhor. E aí eu vou adicionando, vou passando aqui a minha ferramenta de Quick Selection para todas as partes que para indicar para ele o que eu quero selecionar. Claro que alguma coisa ou outra vai ficar errado, né? Mas aí depois entra o trabalho manual, é onde a gente vai fazer o refinamento com outras ferramentas de seleção. Então eu já tenho uma seleção aqui. Eu tenho aqui, ó, alguma coisa em cima que está faltando, alguma coisa que passou, tá? Só a título de curiosidade, a versão mais recente do Photoshop, esse tipo de seleção que a gente fez, ela é assim feita com outras ferramentas mais modernas, mais assim aprimoradas, que basta você selecionar a imagem, assim, é só selecionar essa imagem e aí tem um botão aqui do lado direito que está disponível agora, que é só para você extrair fundo. Você clica ali, alguns segundos a máquina fica pensando e aí ele te dá o resultado. Ele vai perceber automaticamente qual é a figura e ele vai te sugerir o resultado. Se você alguma coisa, quando eu fiz na versão atual, ele pegou um pedaço dessa pedra aqui, aqui mais ou menos aqui assim, ele me entregou. Mas aí depois eu só fui retirar aquele pedacinho. Infelizmente a gente tem essa versão, mas eu estou dizendo para vocês que se vocês por acaso adquirirem a versão pirata, né, no caso a versão beta, desculpa, para o computador de vocês, tem esse recurso lá que é super, mega, hiper, ultra prático para vocês trabalharem. Mas o processo manual funciona dessa maneira aqui. Posso usar o Refine Edge? Posso usar o Refine Edge. Mas antes eu posso vir aqui, por exemplo, com a Lasso Tool e eu venho e retiro com Alt esse pedacinho aqui, ó, que está fora. Ao mesmo tempo, eu posso com o Shift adicionar esse pedacinho aqui que não foi adicionado. Então eu vou fazendo aqui um trabalho, né, de acabamento para minha seleção ficar melhor possível. Como eu digo para vocês, se você quiser investir em trabalhos em Photoshop, fazer edição de imagem, pintura digital, fazer algum tipo de uso do Photoshop para a vida profissional de vocês, eu recomendo que vocês invistam em uma mesa digitalizadora, tá? A ideal é aquela 9x16, a melhor de todas é o Wacom, também algumas pessoas chamam de Wacom, tanto faz, mas tem aquelas lá 9x16 que é um tamanho bom para trabalhar. Maior do que isso eu acho desnecessário, menor do que isso não funciona muito bem. 9x16 é o tamanho bom, melhor custo-benefício. Tem umas que são, além de ter a canetinha wireless, tem também a função touch, que você usa os dedos para ampliar, rotacionar e sai um pouco mais cara, mas ajuda muito na hora de trabalhar, tá? No caso, eu estou dando uma sugestão para quem vai querer mexer com Photoshop, vai usar para a vida toda, vai usar o Photoshop como forma de renda e tudo. Mas quem não for, eu acho que é só mesmo a título de ter uma ferramenta extra, né? Então aqui, Photoshop para mim não é uma ferramenta de trabalho frequente. Então eu tinha até uma Wacom dessa que eu falei para vocês, mas eu vendi porque ela estava ficando ali guardada e aí eu vou vender, não estou usando mesmo. Mas é uma excelente aquisição. Bom, aqui eu fiz uns retoques, tá vendo? Eu vou pro outro lado aqui para ver como é que tá nessa parte aonde tem esse ponto crítico, né, que eu falei para vocês. Ó, aqui eu tenho que fazer um ajuste, então eu vou acrescentar com o Shift esse trecho aqui. Vou retirar com o Alt esse pedacinho aqui, que é piso, que é chão. Vou retirar esse pedacinho com o Alt
e vou acrescentar essa parte aqui da roupa que não foi selecionada e vou retirar essa com o Alt que não interessa. Então reparem que é um trabalho aqui de precisão, né? De encontrar o melhor resultado possível. Desculpa. Aí tá, quando uma imagem tem uma resolução boa, esse tipo de trabalho aqui é o tipo de seleção automática, com ferramentas automáticas, eles funcionam muito melhor, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando em alguma empresa de publicidade, ou então tiverem de vocês, né, que vocês montarem uma empresa de publicidade, que aí vocês vão ter lá já um estúdio fotográfico, e aí vão fazer propaganda, campanhas publicitárias com modelos, e aí vão ter que recortar, né, todos os modelos para poder colocar no fundo do layout, e aí o fundo tem uma cor, e aí tem uma outra textura. Quando vocês fizerem esses trabalhos, ou se por um acaso vocês forem trabalhar numa agência que tenha esse tipo de produção fotográfica, o fotógrafo vai te entregar a foto ou com fundo preto ou com fundo claro para contrastar com a figura. E aí facilita muito na hora de fazer o recorte. E vai te entregar uma resolução muito alta. Porque esse tipo de resolução aqui, esse daqui está até com uma resolução boa. Mas a resolução que você recebe para poder trabalhar a edição da imagem é 40 megapixels para cima. Tá? Então você tem aqui precisão de pixel muito grande para poder você fazer um recorte com precisão, para que não apareça ali. Você consegue pegar o fio de cabelo da pessoa e recortar aquele fio mais clarinho, dá para recortar, principalmente com o Photoshop novo. Esse aqui já dá para fazer bastante coisa, imagina com o novo. Bom, aqui para mim eu consegui fazer uma seleção do Yodazinho que dá para trabalhar. No Refine, né, que é o perigo das meninas ali, eu posso mexer. Aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona com uma foto que ela tem várias tonalidades assim diferentes, que não tem um bom contraste. Aqui eu estou aumentando o raio. Repare como a borda ficou meio embaçada, né, quando eu aumentei o raio. Para essa imagem aqui, ela já deu uma distorcida. Então o raio aqui eu não quero mexer. O smooth, olha como é que fica o smooth. Eu vou até ampliar porque o nosso datashow já não está tão potente assim. Mas olha só, aqui, quando eu vou baixar o smooth para o 0 e vou aumentar, aí ele voltou para o normal. Agora eu vou aumentar o smooth. Olha o que vai acontecer com o recorte. Ele dá uma suavizada no recorte. A imagem ela deixa de ter uns pixels muito grotescos, sabe? Ela dá aquela suavizada bem legal. E já o filter, ele faz uma transição entre figura e fundo, ó. Fica um esfumaçado que transita pela figura e pelo fundo. Isso em algum momento na vida de vocês pode ser interessante para um layout, uma montagem lá de uma coisa meio fantasmagórica, pode ser que sim. Mas para agora não interessa pra gente. O contraste também pode ser interessante. Então eu vou aumentar o contraste. Então ele vai dar uma melhorada nesse smooth para poder realçar bem a figura. E para mim já está ótimo. Então aqui para mim basta eu clicar no OK, que eu já vou ter o recorte bem aprimorado. Aí agora é só chegar aqui embaixo, naquilo que eu mostrei para vocês, ó, Add Layer Mask, lá no canto inferior direito, clica, que ele já vai recortar para mim o Yodinha, o bebê Yoda, de uma maneira bem legal, assim, porque é uma imagem que está com uma boa qualidade, né? Não é ótimo, mas é boa. E aí o bichinho já está aqui, aí eu posso pegar ele, clicar aqui na ferramenta Move Tool e posicionar ele onde eu quiser. Aqui, por exemplo, se eu colocar ele aqui, é legal que ele fique virado para ele, né, adulto. Cria a máscara, aqui a Add Vector Mask, e aí vai lá como o nosso colega ensinou, Edit, Transform e Flip Horizontal. Aí aqui ele pode ficar desse lado olhando para ele mais velho, né? Se ele ficar para cá, aí você volta ele
para a outra posição, para ele olhar para ele, não ficar de costas, não tá de mal, magoou. Aqui, depois, mais adiante, a gente vai utilizar a ferramenta de sombra, sombreamento, para fazer uma sombra dele aqui embaixo, para dar um pouco mais de realismo, né? Botar a cor parecida com a cor do fundo, deixar ele o mais parecido possível com a imagem de fundo, porque aqui ele está mais claro do que o fundo, né? Então fica meio falso, mas a princípio esse já é uma forma básica de você fazer uma montagem. Agora, depois que eu transformei, eu fiz alguma transformação nele, liberou o botão direito. Ó, aqui por exemplo ele está no tamanho real, né? Ele está no tamanho real aqui. Aí eu vou colocar aqui no colo do Yoda. Aí eu vou diminuir ele proporcional. Vou posicionar ele. Aí quando eu cliquei com o botão direito, ele liberou. Só depois que eu mexi no tamanho dele que ele liberou o botão direito. Foi isso que de manhã eu fiz, eu mexi no tamanho dele, aí liberou o botão direito, aí eu cliquei aqui no flip e aí ele ficou, eu consegui fazer ele rodar. Aqui, se você quiser botar ele, por exemplo, entre os braços do Yoda, você teria que recortar a mão, tá? Aqui ó, eu vou desabilitar essa camada, tem que primeiro clicar no check. Desabilita a camada do Yodinha, aí você vai para a camada do background, e aí você copia a mão dele aqui. Copia a mão dele e depois você seleciona, copia, cola em cima do Yodinha. Vamos fazer rapidão aqui, só para ver se funciona. Vai que, né? Copiem da forma que vocês acharem melhor e tal, usando as ferramentas que eu passei para vocês de cópia. Aí eu vou vir aqui, vou copiar. Aí agora eu vou habilitar o Yodinha. Aí eu colei, só que ele veio em cima do background aqui, tá vendo? Ó? Aí eu vou jogar para cima do Yodinha. Aí agora a mão ficou por cima. Aí eu posso vir aqui com a borracha e fazer um acabamento apagando essa parte que eu selecionei errado, né? Dando um acabamento melhor aqui. De novo, se você quiser trabalhar com Photoshop, melhor investimento é uma mesa digitalizadora, para poder usar o mouse para fazer esse tipo de trabalho aqui, ele é bem sofrível. Mesa digitalizadora, ela tem a resolução melhor do que mouse, então você tem maior precisão na hora de selecionar os pixels, sabe? Por isso que é um bom investimento caso vocês queiram virar Masters of the Photoshop. Com o professor Jean Machado, Master em Photoshop, sabe tudo e mais um pouco. Agora temos o Yodinha no colo do Yodão. Vou salvar aqui, save. Vou salvar como Yodas 02, porque já tenho Yoda de manhã, então esse aqui é o 02. Tá? Então eu vou fechar os Yodas e agora a gente vai abrir a outra imagem
que é a pera, tá? Essa pera bonita, né? Mais uma ferramenta de seleção, tá? É uma ferramenta que ela tem muito parecida no Corel. Ela é aqui, essa ferramenta que está bem aqui, ó. Deixa eu ampliar para os colegas que estão com a miopia aí atrasada. É essa aqui, que o nome é Freeform Pen Tool, ativada pela letra P. P de tatu. P de pato. Essa é a seguinte, ó, vou ampliar aqui para vocês. Você clica. Quando você clica e arrasta, você vai fazendo uma linha vetor, tá? Claro que ela tem a opção Freeform e tem a versão dela Pen Tool. A Pen Tool, você clica e você ancora um ponto, tá? Deixa eu começar pela Pen Tool. Eu vou retirar essa, deletar essa que eu fiz anteriormente. E vou utilizar primeiro a Pen Tool, depois a Freeform. A Pen Tool, ela funciona assim, como eu falei, você clica e ela vai ancorar pontas para você fazer linhas retas. Mas se você clicar aqui, por exemplo, onde tem uma curva e segurar, arrastando, né, você puxa uns botõezinhos de edição. Ó, você puxa aqui, ó, uns nozinhos para você fazer a curvatura, ó. E aí você vai criando, vai fazendo um contorno ao redor do objeto. Lembram no Photoshop, no CorelDRAW, que tinha uma muito parecida com essa? Pois é, ela é a dita cuja, só que do Photoshop. Quem copiou quem? Não sei. Mas ainda bem que tem também. Identificaram onde é? Eu vou fazer mais ou menos aqui porque eu quero só adiantar pra gente não perder tempo, que eu quero mostrar também outras funções hoje ainda. Eu saio daqui umas 6 horas da noite. Mentira, antes das 5 eu tenho que sair. Eu não vou fazer a folha, tá? Porque eu quero finalizar aqui. Pronto, fechou. Aí aqui, essa linha, ela não é uma linha de seleção ainda. Eu cliquei no primeiro ponto que eu fiz e aí ele fechou. Mas isso aqui é um vetor, por incrível que pareça. Aí, se você quiser modificar, você tem aqui embaixo essa linha, essa Pet Selection Tool. Ó, aqui embaixo do Tzinho da ferramenta de letra, né, de fonte, existe a Pet Selection Tool, que você clica nessa linha e ela vai mostrar todos os pontos que você marcou. E aí você pode editar, né, escolhendo aqui nessa lista da Pen Tool, tem a Add Anchor e a Delete Anchor, que você adiciona uma ancoragem ou você deleta uma ancoragem. Uma ancoragem que é um botão, um nozinho desse. Então, se eu quiser diminuir a quantidade de ancoragem, eu clico na Delete Anchor Point Tool. Aí eu venho aqui no nó que eu quero deletar e clico nele. E aí ele vai deletando. Aí, se eu quiser ajustar, né, arredondar essa linha, eu clico no nó e arrasto ele um pouquinho, que ele vai habilitar as manivelazinhas, né? Que aí eu consigo moldar do jeito que eu quero. Se eu clicar e arrastar na linha, ele vai, ó, você vai mexer os nós todos de uma vez, mas não é isso que eu quero. Então eu venho no nozinho, clico e arrasto, que eu vou conseguir fazer a curvatura
Tá? É um trabalho manual, é chato, mas é mais uma maneira de você fazer a seleção. Depois que você terminar de ajustar, aí você tem que mudar, converter essa linha, tem que converter em seleção. Você converte ela em seleção. Eu converti esse background aqui, eu converti em uma camada, layer. Ele era um background, aí eu converti ele em uma layer, tá? Porque o background ele é uma categoria diferente de camada. Ele deixa restrito algumas funções, como por exemplo ao que ela falou que era a vector mask, tá? Aí o que aconteceu? Eu vi aqui no background, ó, tava background, cliquei com o botão direito e cliquei em Layer from Background. Aí eu cliquei em OK, aí ele virou uma layer, 0. Aí eu vim aqui no Layer, em Vector Mask, e aí eu escolhi o Current Path. Quando eu fiz isso, esse vetor aqui, ele virou a máscara, e ele recortou o fundo, certo? Aqui eu desabilitei. Aqui eu habilitei. Aí eu cliquei no Restore. Olha, agora sim. Aí olha só. Depois que eu transformei, ele ficou assim, né? Ficou essa máscarazinha, ficou cinza. Que ele ainda é o vetor. Aí eu cliquei com o botão direito e escolhi Rasterize Vector Mask. Aí ele transformou aquele Vector Mask em uma seleção, né? em uma máscara daquela normal. A diferença dessa para aquelas outras é que essa você vai selecionando manualmente, você vai moldando isso. É diferente da máscara de laço, é um pouco diferente. Não é automático, é manual, mas é mais uma opção para vocês. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas pode ser que dependendo da situação, é uma maneira de você ser mais preciso na seleção, tá? Ah, mas não era melhor tu chegar aqui e pegar essa pera, né? E escolher a Quick Selection e vir selecionando ela? Com certeza. Inclusive, digo mais, era melhor selecionar o fundo e depois inverter, assim, ó. Seleciona o fundo todinho. Vou adicionar aqui mais esse pedaço. Tá aí o fundo todo selecionado, né? Aí eu venho aqui no Select e faço o Inverse. Aí agora o que está selecionado é a pera. Por que tu não falou antes? Eu estou ensinando para vocês todas as maneiras possíveis de você selecionar. E aí, dependendo da situação, você escolhe qual é a mais adequada. Então agora, por exemplo, é muito mais fácil selecionar o fundo e inverter do que selecionar o próprio objeto, que tem muitas cores e textura. O fundo não, ele é praticamente todo numa cor só, salvo aqui a sombra da pera, né? Aí eu posso depois, aqui eu posso até voltar, desinverter e deletar, que aí eu vou deletar o fundo. E virou tudo pera. Deixa eu voltar aqui o normal. Clico lá embaixo na camada de máscara e pronto. Aí agora o intervalo para vocês de 20 minutos, porque a outra ferramenta de seleção ela é para selecionar cabelo, que é outra técnica também.
Aí então, daqui, quando for no máximo 4 horas, vocês voltem, tá? Por favor. São 20 para as 4, mas cheguem, por favor, em ponto 4 horas. Pode... São 10 para as 4, é porque eu estou olhando do computador. São 12 para as 4, então 4 horas, tá? Por favor. Que é pra gente aproveitar para ver essa ferramenta do selecionar cabelo e a ferramenta e algumas ferramentas de retoque. Peguem aquela imagem da moça que está com fundo rosa. Não a moça, mas o fundo que está atrás dela está rosa. Pode fechar a pera, tá? Não precisa salvar não, era só mesmo para a gente experimentar essa ferramenta. Então pode fechar sem salvar. E aí baixa essa foto aqui dessa moça para a gente fazer o recorte do cabelo dela. Não cortar o cabelo dela, mas recortar. Vocês entenderam, né? Pois é. Agora é uma outra ferramenta de recorte. Mas aí é só esperando vocês abrirem a foto da moça, tá? Essa é uma imagem que ela tem, ó, vou botar aqui em 100%, tá? O tamanho dela. Ela tem um bom tamanho de imagem, mas ela tem uma baixa qualidade de nitidez, assim. Mas alguma coisa a gente pode aproveitar. Mas como eu falei para vocês, os melhores resultados são obtidos com fotos com qualidades melhores. Ah tá, desculpa, eu não coloquei lá, né? Óbvio. Aqui ó, eu botei ela 100%. E aí aparece ainda uns fios aqui mais fininhos, né? Mas não tem nitidez, assim, uma boa nitidez. Mas assim, como eu falei, imagens com qualidade, nitidez melhor, resolução maior, você tem resultados muito melhores. E obviamente o software mais atual, ele te garante um resultado melhor. Dá para recortar um cabelo desse aqui, por exemplo, com esse grau aqui de detalhe. Para vocês até parece pouco, mas vamos usar porque o procedimento é o que importa. Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui no tamanho, vou encaixar ela no enquadramento. Vou aproveitar para mostrar para vocês essa ferramenta de recorte, que é Crop Tool, que é ativado pela letra C. Então quando você clica, você tem a opção de, a partir dessa abinha lateral aqui, você vai reduzindo e escolhe o tamanho que você quer cortar. Eu vou recortar porque eu quero só a imagem dela, eu não quero aquele fundo grandão lá, então eu vou recortar aqui. Depois que dimensiona, né, a área que quer, aí você dá um Enter ou clica lá no checkzinho. Aí agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, deixa eu ampliar. Esta aqui, que ela está localizada abaixo da Erase Tool. Para vocês deve estar aparecendo assim, ó, Erase Tool, a borrachinha. Aí você clica aqui, aí tem duas outras ferramentas, a Background Erase Tool, Eraser Tool e a Magic Eraser Tool. Para o cabelo, a Magic não sai muito bem, porque é muito detalhe, é mais difícil de conseguir um resultado bom. Mas para cores que são bem contrastantes, assim, tipo a Angry Bird, você tinha cores que eram bem definidas, né? Essa funciona muito bem. A gente vai usar a Background Eraser Tool, tá? Que é onde ela vai permitir que a gente apague o fundo que fica aqui entre os fios de cabelo da moça. Então eu vou fazer de novo aqui o fio Fit to Screen. E aí, ativando a ferramenta Background Eraser Tool, eu vou agora, a minha ferramenta aqui está em 85 de size, do tamanho dela está 85. A suavidade, a dureza, eu baixei para 18.
né? Clicando aqui do lado aqui peraí que eu vou ampliar porque para você está difícil. Abaixo do menu Edit tem aqui a janela para você definir o tamanho, a dureza da ferramenta, né? Que aí você consegue personalizar ela. Ó, então eu coloquei o size a 85, a dureza está 18% e o spacing também eu botei 25, que eu testei de manhã, que deu um bom resultado. Conseguiram colocar nessa propriedade? Feito isso, aqui eu vou selecionar do lado, né, do ladinho dessas propriedades, eu vou selecionar essa do meio, tá? Nós temos aqui, ó, a primeira é a Continuous, a do meio é Ons e a do lado direito é a Background Swatch. Mas a gente vai selecionar a do meio. E aqui em Limits vamos deixar Discontiguous com a tolerância 22, tá? Abre aqui o Limits, então nós temos os Discontiguous, temos Contiguous e Find Edges. Então aqui eu testei o Discontiguous, ficou uma solução, um resultado bom. Também funciona com Contiguous. Então a gente pode até testar o que sai melhor, mas a princípio o Discontiguous teve um bom resultado. E a tolerância eu botei 22, para não ficar nem muito alta, também nem muito baixinha. Porque a tolerância é assim, é o grau de abrangência que a borracha vai pegar ali daquela área que está entre os cabelos. Então se você botar muito forte, é provável que apague a tonalidade do cabelo da moça. Se botar muito fraco, você não vai conseguir entrar muito nessa área rosa que fica entre os pelos, né, do cabelo. Os fios de cabelo. Pelo de cabelo não existe, né? Fio de cabelo. Pelo é pelo, cabelo é cabelo. Bom, feito isso, eu vou tirar o zoom. E aí o que acontece? Vou botar o zoom de novo, porque eu preciso mostrar que existe no meio do círculo, tem uma cruz. E essa cruz é um alvo. Você precisa começar a apagar a partir da cor que você quer que ele apague dentro da área do cabelo, tá? Ou seja, eu não posso começar a apagar a partir do cabelo, porque tem coisas marrons aqui, tem coisas meio amarronzadas. Aí vai acabar apagando o cabelo dela. Então tem que começar pelo rosa, para poder entrar no cabelo dela apagando coisas rosas também. Então vamos começar agora. Vou aproximar aqui. Aqui, ó. Tentei fazer pelo Alt, mas não vai rolar não. Então vou fazer por aqui. Aqui. Eu vou começar por esse rosa aqui. Então quando eu começo a apagar, eu clico fora e vou entrando na parte do cabelo dela. Então o Photoshop tenta apagar aquilo que é próximo daquilo que eu selecionei, sem apagar cabelo, né? Então aqui ele não apagou a pele da moça, nem está apagando o que é cabelo dela, marrom. Aí de novo eu clico nesse rosa e vou entrando pro cabelo dela. Aí aqui, se eu quero apagar um pouco mais dentro, eu clico mais próximo do que é a tonalidade que eu quero apagar. Que deu uma borrada, mas é porque a ferramenta nessa edição, ela ainda era uma ferramenta que estava começando a ser aprimorada. Mas ela já gera alguma coisa para a gente, ó, os cachinhos permanecem. A atual a ferramenta atual, né? Ela tem um excelente resultado. Estão conseguindo fazer aí? Então, se ficou muito ruim, aí você faz um Ctrl Z e aí vai, sempre começa de fora e vai entrando no cabelo para ir apagando aquilo que é fundo.
Como eu falei para vocês numa empresa de publicidade, vocês vão receber uma foto com um fundo que tem o melhor contraste. Nesse caso aqui, o rosa não é o melhor contraste para o cabelo dela, mas é o que nós temos por enquanto. Então aí no caso, o fotógrafo vai te entregar, o cabelo dela é louro, então vai te entregar uma fotografia com um fundo preto, por exemplo, para poder diferenciar do cabelo da moça. Se o cabelo é preto, aí ele vai te entregar com fundo branco. Se o cabelo tem essa tonalidade aqui, aí ele vai procurar a cor que tem melhor contraste com a tonalidade que é esse marrom, né, esse castanho que tem aqui mais predominante no cabelo dela, entendeu? Então é uma ferramenta de borracha inteligente, que aí você vai apagando, deixando ali o mais próximo, o máximo possível de fios, para você conseguir fazer uma montagem dessa modelo, né, em outro tipo de fundo. Aqui já ficou ruim. Deixa eu ver se o Continuous melhora aqui. Vou tentar desse lado aqui com Continuous. Já ficou ruim. E é assim, é você testando e vendo qual é o melhor resultado. Não ficou bom, aí desfaz. Mexe na tolerância também, caso você ache que a tolerância está muito fraca, aumenta. Se estiver muito forte, diminui. E aí você vai conseguindo o melhor resultado possível. Olha, eu aumentei um pouco a tolerância aqui e ele está me dando um resultado melhor quando entra no cabelo dela, tirando um pouco mais do rosa. A minha tolerância foi para 39 ali. E tá contínuo desse lado aqui. Opa, desfaz. Não esqueça que para desfazer, para usar o Ctrl Z várias vezes é Ctrl Alt Z, tá? Senão você vai ficar no Ctrl Z indo e voltando para a última ação que você fez. Ctrl Alt Z. Aí você vai desfazendo mais de uma vez. Que é interessante que você pode até tentar apagar o corpo dela, mas se você começou pelo rosa, não consegue apagar nada da pele dela, nem do cabelo. Ele vai buscar só aquela tonalidade que você selecionou anteriormente, o cor de rosa. Eu terminei. E você? Olha! Ainda fica. É difícil, assim, sabe, com essa ferramenta ainda nesse nível que ela estava. É difícil ficar 100%, mas assim, no novo software, assim, ele é bem mais preciso. É claro, é toda uma questão de calibragem e também a qualidade da imagem, assim. São vários fatores que você tem que tentar encontrar a melhor forma, né, de chegar a um resultado. Tem aqui também no Select o Color Range, que você tem a possibilidade de também dar uma melhorada, uma diminuída no rosa. Então aqui eu abri o Select, Color Range, e aí com esse conta-gotazinho aqui eu vou dar uma clicada nesse rosa que está aqui embaixo. Bem aqui embaixo da orelha dela. E aí ele me deu aqui
várias áreas que tem esse mesmo cor-de-rosa, tons parecidos, vou clicar no OK. Aí ele me dá várias áreas selecionadas que eu vou deletar aqui, e ele deletou mais rosa que tinha aí predominante no cabelo dela, com a ferramenta Select Color Range, e aí eu escolho, né, o tom que eu quero que seja eliminado, e aí dou uma deletada básica depois que clico. Aqui ficou, a última vez que eu fiz ficou estranho, acabou tirando um pouco da coisa do rosto dela, mas agora voltou. Essa é uma ferramenta que tem que tomar muito cuidado, a Color Range, mas em alguns casos ela ajuda muito. Conseguiram? Aí dá para colocar um outro fundo, colocar ela, igual que nós fizemos com o Yoda, né? Colocar uma imagem de fundo ali, aí ela sobreposta, e aí você consegue fazer uma montagem diferenciada. Dúvidas? Podemos passar para a próxima ferramenta? Agora já não é mais de seleção, prometo. É ferramenta de retoque. É aquelas que dá para tirar a espinha, dá para tirar aquela rugazinha ali, aquela cicatriz, aquela mancha. Essa aí, vocês gostam dessa. Então eu vou salvar aqui com outro nome, Save As, e aí eu vou colocar Hair 2, porque para ficar de modelo, né? E vou fechar. Nesse caso, como eu só fiz um Save As, ele salvou como PSD, que é o formato original do Photoshop, que é uma camada, que nesse caso permanece o fundo transparente. Se eu salvasse em PNG, eu conseguiria até colocar com fundo transparente, mas eu perderia algumas propriedades. Se eu salvar como JPEG, aí eu já não consigo manter o fundo transparente, porque JPEG não tem fundo transparente, só o PNG. Então assim, para a gente manter a característica original do arquivo, é legal salvar como PSD. E aí depois a gente exporta salva com outro formato, uma outra cópia com formato JPEG, PNG, o que quiser, tá? Então agora vocês vão pegar a foto da praia, a Mambo Beach, de novo, e vão abrir, por favor, Mambo Beach. Abriram o Mambo Beach? Então lá. Agora nós vamos passar para uma outra categoria, que é a categoria dos ajustes. Nós temos aqui, ó, vou ampliar para as colegas aí que estão com problema de enxergar de longe. Temos essas ferramentas de retoque. A Spot Healing Brush Tool, a Healing Brush Tool, Patch Tool, Content Area Move Tool e a Head Eye Tool. Tool também. Então nós vamos ver hoje umas 3 dessa e as outras vão ficar para o vídeo que eu vou gravar para vocês depois. Então no caso aqui, saindo do zoom, nós temos uma praia que tem umas pessoinhas aqui, né, a galera da farofa. E eu não quero esse pessoal, quero a praia. Quero a praia só para mim. Então a gente pode retirar essas pessoas usando essas ferramentas de retoque aqui. A primeira que está selecionada é Spot Healing Tool. Selecionemos ela e usaremos ela, por exemplo, para apagar este menino aqui. Então é só clicar na cabeça dele e pintar ao redor dele assim, ó, vai ficar meio escurinho. Quando que tu soltar, ele some.
Sumiu. Vocês perderam. Quem não olhou, perdeu. De novo. Olha lá. Vou aproximar até para ficar mais... para vocês prestarem atenção. Vou pintar ele, né? Vai ficar aqui escurinho, ó. Aí eu soltei. Morreu. Tem mais uma sujeirinha aqui. Aí eu vou tirando, eu vou com cliques, ele vai sumindo automaticamente. Ou seja, o Photoshop, ele vai pegando o que tem ao redor dele ali e vai aproveitando para substituir, né? A pessoinha, o objeto que estava aí. Conseguiram fazer? Não é bom para tirar a espinha, né? Show de bola. Daí eu posso pegar aqui essa mesma ferramenta e pegar esse outro rapaz aqui que está olhando a outra pessoa mergulhar e vou passar nele e no reflexo dele que está logo abaixo. Aí, morreu. Tipo Thanos, né? Quando fez o clique lá, e ele foi junto. Repare que tem uma nádega aqui, ó, uma nádega. Vamos tirar a nádega também. Só que essa nádega a gente vai tirar com uma outra ferramenta, que é a próxima, essa aqui, ó. Healing Brush Tool. Essa daí é a seguinte, ela é um pouco diferente. Quando eu aperto o Alt, repare que quando eu apertei no Alt, virou uma mira, né? Ó, sem o Alt ele fica um círculo. Com o Alt apertado ele vira uma mira. A mira é para você posicionar de onde que você quer copiar. Então eu vou copiar daqui, ó, desse cantinho direito. Eu vou clicar com o Alt, apertando o Alt, dei um clique, agora ele ancorou lá onde eu cliquei, de onde que eu vou retirar para substituir pela busanfa. Aí eu começo a pintar aqui, ó. Quando eu começo a pintar, repare que aparece uma cruz lá do lado direito, próximo daquele outro rapaz lá. Aí eu vou pintando, ó, e ele vai substituindo a busanfa por aquela parte onde está a cruzinha. Posso fazer agora, pegar a partir daqui de cima, né, para copiar. Então eu aperto no Alt, habilita de novo o alvo, a mira, clico, um clique só, eu já ancorei lá em cima. Aí eu começo a pintar aqui, ó, o restante da busanfa. Mas se eu for muito para cima, ele vai pegar um pouquinho da busanfa que ainda existe. Aí eu vou fazendo isso em doses homeopáticas, para ele ir aos pouquinhos substituindo a busanfa. Pronto. Sumiu. Como é água, então assim, tem muita coisa irregular. Então fica fácil de você substituir uma coisa pela outra. Agora, como é uma superfície lisa, né, assim bem nítida, aí você precisa dar um pouco mais de trato nesse tipo de técnica, tá? Então aí vai realmente, dependendo do grau de complexidade da imagem, você tem que trabalhar um pouquinho mais ela. Aqui não, que você tem a água ela é irregular, então qualquer coisa irregular é água. Aí a gente precisa tirar essa pessoa de azul que está aqui, né? Dá para usar essa mesma ferramenta que nós usamos? Dá. Todas as duas que eu mostrei para vocês. Mas tem uma outra, que é a de baixo aqui, ó, a Pet Tool. A Pet Tool funciona um pouco diferente das outras duas. Essa Pet Tool eu tenho que fazer uma máscara ao redor do objeto. Aí quando eu soltei o clique, ele forma uma máscara. E aí eu vou puxar, eu clico no meio da figura e puxo para fora da seleção e solto. Então eu peguei aquela imagem, joguei em cima de uma outra área onde eu queria que fosse substituído. Então eu quis que fosse substituída a pessoa pela água. Então eu joguei a pessoa na água, foguei ela lá. Ficou aqui a sombra da mulher e também o reflexo dela. Então faremos a mesma coisa aqui. A gente vai, só que eu não quero que seja Add, tá? Eu quero que seja New. Então aqui eu vou clicar fora para poder tirar a seleção e vou agora selecionar o reflexo dela. Aí eu vou puxar o reflexo dela na diagonal aqui para pegar um pouco das tonalidades que tem da água na mesma diagonal e solto. Aí eu matei o reflexo dela. Agora falta só a sombra.
Então eu vou clicar aqui ao redor da sombra, vou selecionar ela e vou jogar para cima, aonde tem mais parecido a textura. Pronto, tiramos aquela farofeira de lá. Estão conseguindo acompanhar? É facinho, né? Agora eu vou ajeitar todas as minhas fotos lá, tirar aquelas, né, aquelas manchinhas e tudo. Vou ficar zerado. Aí eu falta tirar o rapaz aqui. Aí ele eu posso, como é pequeno, aí eu posso vir aqui. Aqui não, aqui na Spot Healing, a primeira ferramenta. E aí eu vou aproximar dele, porque eu quero dar um tiro na cara dele aqui. E passo a ferramenta por cima e já era ele. Morreu. Ficou uma manchinha, aí tu vem dar uns cliques. Tá só uns cliquezinhos assim ao redor, né, onde tem as manchas, que aí o Photoshop ele já vai ajustando para ti. Pronto, tiramos assim um monte de farofeiro. Dá para fazer isso com todos os outros, tá? Você pode ir aos pouquinhos limpando, vai ficar, dá para deixar só água, areia e natureza. Tira tudo, tira, tem uma baleia bem aqui, eu acho. Não sei, mas eu vou tirar também. E aí você pode deixar, né, a praia totalmente. Dá para tirar esse pessoal daqui, né? Deixar só as coberturazinhas aí de palha. E aí pronto. Ó, tem um rapaz aqui, vamos tirar ele também. Vamos lá. Sai. Sai. Ó. Eita. Morreu. E aí? E é isso, você vai limpando a praia, deixa do jeito que tu quer. Dá para tirar também as nuvens, ó. Vou aproveitar aqui, vou pegar agora a outra, a Pet Tool. Vou selecionar essa nuvem aqui. Desculpa. Esta. Faltou um pedacinho dela, aí eu vou aqui, clica fora. E professor? Oi. Seria mais rápido usar o laço e o Shift F5, né? Peraí, tá fazendo pergunta difícil, oi? Nessa pergunta seria mais fácil, mais rápido usar o laço e o Shift F5. Sim. Até as pessoas também têm tido reflexos do que Exatamente. Laço, Shift F5. Peraí que eu tô só fazendo aqui, peraí. Vamos já fazer o laço e Shift F5. Aí aqui joga pra cá. E aí ficou uma bosta, mas tudo bem. Aqui eu preciso jogar ela para uma parte que seja muito parecida com ela. Aí, como é grande, ela é grande, então ela pegou os tons ficaram diferenciados, né? Mas aí eu posso combinar ela com a outra ferramenta também. Aumenta ela aqui, ó, aumentar o tamanho da ferramenta. Pinta, aí o Photoshop já vai ajustando para ti. Agora vamos fazer o laço. Uma colega deu a dica. Laço, Shift F5. Ok. Eita. Viram? De novo. Laço, Shift F5. Aí é a função Fill, aí Content Aware, aí não precisa mexer em nada. Aí dá ele no OK e aí som. Vamos deixar o céu todo limpo. Vamos deixar o céu limpo. Shift F5. Morra a nuvem. Será que funciona bem com a mulher também aqui? Que eu tô com o ranço dessa mulher aqui. Vamos tentar. Eu acho que ela tá tirando foto aqui. Eu não sei o que ela tá fazendo não. Olhando no binóculo, sei lá.
Acho que não vai funcionar não. Vamos ver como é que fica. Mais ou menos, mais ou menos. Pegou aqui o chapéu de palha e jogou pra cá, ó. Aí depois faz uns retoques. Você pode, por exemplo, pegar aqui a outra ferramenta, a Healing Burst Tool. Aí você marca aqui na areia e aí traz para cá o retoque, para essa parte que ficou o chapéu de palha. E aí vai montando o Frankenstein, né? Cheio de retoque, cheio de rebarba. Essa função, essa ferramenta aqui, que eu estou usando, o Healing Burst Tool, quando você deixa no modo normal, o próprio Photoshop ele tenta combinar as coisas que estão ali ao redor. Mas se você coloca aqui no modo Replace, você pega exatamente a textura que você está copiando. Então, por exemplo, se eu pegar essa textura daqui e trouxer ela para cá, ela vem fiel, o Photoshop não vai tentar fazer uma mistura, ela vem exatamente igual. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui essa coluna, né, a pilastra aqui da barraca, e quiser trazer para cá, ela vem exatamente igual, tá? Se eu quiser pegar essa tonalidade de areia daqui e trazer ela para cá, ela vem exatamente igual à tonalidade. Aí eu vou pegar essa areia daqui, essa bem aqui, e vou jogar para cá. Ó, aí ela vem duplicando exatamente, entendeu? O Photoshop não tenta, nesse modo, não tenta fazer uma mistura, né? Mas no normal ele faz a mistura. Pode ficar bom? Talvez. Aí é uma questão de você ir testando, né? É aquela coisa, né? Vai do bom senso e vai também tu manter usar com parcimônia, usar com moderação a ferramenta para não fazer, como eu falei, o Frankenstein. Porque aí aparece aquelas atrocidades, né, que tem aí na internet de umas montagens meio estranhas, aquela pele toda, a pessoa que usa a ferramenta de qualquer jeito e aí fica lá aquela coisa meio forçada, né? Aquela pele sem tonalidade, sem volume, sem textura, fica estranho. Então, fizemos uma limpeza na praia, tiramos farofeiro, aquela mulher, né, de lá. Não tá legal? Não tá legal, mas é porque tem que ter tempo, né? Tem que fazer com calma. Mas é isso aí, são essas ferramentas de retoque que a gente pode trabalhar. Para a próxima aula, eu vou continuar falando de retoque também, só que uma outra forma de você retocar, por exemplo, a retocagem que fazem com as modelos mesmo, assim. Uma época atrás fazia-se muito isso. Hoje elas estão preferindo ficar mais natural. Mas é assim, para tirar algumas imperfeições, a acne, essas coisas, eu vou passar para vocês, vou gravar o vídeo para postar para vocês na próxima aula. Lembrando que na próxima aula é assíncrona por conta do evento, tá? Alguma dúvida até agora sobre isso? Então eu vou encerrar essa gravação aqui, tá? Para poder depois editar e colocar lá para vocês no Classroom. Então, se vocês quiserem treinar em casa com as fotos de vocês e tal, tá tudo aqui. E vou fazer a chamada para a gente encerrar hoje, tá bom? Já deu. Vou para uma reunião da escola da minha filha e aí eu preciso chegar um pouquinho mais cedo lá. Então vou encerrar aqui.